Oi, gente, tudo bem? Bom, diante dos problemas técnicos, né, que ocorreram aí no vídeo de ontem, né, da série que eu me propus a fazer Lacaniano 3, eu decidi regravar, né? Bom, e na solução desses problemas eu já agradeço a Letícia Ferreira Braga aí, que me ajudou com a luz aqui, com alguns pontos importantes de organização, né? Bom, como eu tinha me proposto, eu vou falar aqui do encontro entre psicanálise e literatura. O encontro aí entre o gozo feminino em Lacan e a fuga, que é um conto de Clarice Lispector. Bom, primeiramente, Barthes, em A Morte do Autor, ele afirma que não existe outro tempo para além da enunciação. E todo o texto é escrito aqui e agora. Então, para Barthes, a enunciação não tem outro conteúdo para além do ato pelo qual é proferida. Com o afastamento do autor, a pretensão de decifrar um texto se torna inútil, pois isso implica num fechamento à escrita. Bom, então nós temos aqui, nós não temos a pretensão de decifrar o conto A Fuga da Clarice Lispector, mas de realizar uma leitura, né, a partir dessa compreensão acerca do gozo feminino em Lacan. Bom, um outro autor, Umberto Eco, em A Obra Aberta, afirma que a obra de arte é uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados. Então, quer dizer, quando a gente pensa a obra enquanto uma estrutura significante, eu penso que isso aproxima mais a obra da esfera da vida, pois enquanto uma estrutura significante, aqueles significantes enunciados pela obra podem fazer parte aí dos significantes da vida do leitor. Então, vamos dizer assim, isso coloca a obra na esfera da vida aí. Bom, então, de modo coerente a esses significados abertos que não se fecham, a proposta é um diálogo entre o gozo feminino em Lacan e a fuga de Clarice Lispector. A fuga, o conto A Fuga foi escrito em 1940, a Clarice tinha apenas 20 anos. O conto foi publicado postumamente no volume A Bela e a Fera, em 1979, e ele também integra o volume Todos os Contos de Clarice Lispector, de 2006. Vamos ao conto. O conto se inicia com um dia escurecendo. Uma mulher com medo observa pela janela a chuva cair e pessoas passando com guarda-chuvas. Casada há 12 anos, ela decide ir embora sem expectativa de que nada saindo do lar eu ouvira a fizesse voltar. Ela renasce. 3 horas de liberdade restituíam-na quase inteira a si mesma. Livre, ela observa a ilimitação do mar com suas águas sombrias, que poderiam estar perto da areia ou esconder o infinito. Pensa que aquele mundo dentro da água não tinha fim. Tem uma sensação de não encontrar o fundo do mar, de como se estivesse se afogando. Do medo anteriormente sentido à janela, ela passa ao infinito do mar, a sentir uma angústia pesada. Em Pavores, de Tchekov, Lacan percebe que o medo não se dá apenas localizando o objeto. Isso Lacan aí no Seminário 10, que é o Seminário da Angústia. Lacan afirma que pode haver medo em relação a um desconhecido que se manifesta faltando a característica da angústia de pressionar o sujeito no mais íntimo de si mesmo. Então, quer dizer, a angústia está diferente aí da ordem desse medo, né? Pois a angústia pressiona o sujeito aí no mais íntimo de si mesmo. Lacan coloca a angústia como um sinal do objeto A, que para o Lacan esse objeto é um objeto indeterminado, um real opaco, irredutível à significação
E esse real, quando aparece na imagem, né, aí ele aparece como mancha, como algo que a gente não consegue determinar, como um sinal mesmo desse real opaco. Bom, a gente pode pensar que a mulher em A Fuga sente angústia ao olhar o ilimitado do mar. Uma metáfora da indeterminação que a pressiona no mais íntimo de si mesma. Quando ela se põe fora do lar Elvira, ela se põe fora do significante aí casada, significante que a bordejava. Não encontrar o fundo do mar vinha de infância, voltando ao conto. Ao estudar sobre a força da gravidade, ela imaginava um homem não capturado por essa. Ele caía para fora da terra ilimitadamente, porque ela não sabia lhe dar um destino. Lembrar desse homem não lhe trazia angústia, mas sim uma liberdade não sentida há 12 anos. Seu marido tinha a propriedade singular de tolher seus pensamentos. A chuva para. Apesar do frio, ela acha bom. Decidida a não voltar para 12 anos pesados como quilos de chumbo, onde os dias são como âncora, ela tem medo que alguma coisa venha transformá-la. Lembra dos dias atrás da janela e pensa: os desejos são fantasmas que se diluem, mal se acende a lâmpada do bom senso. Por que é que os maridos são bom senso? O seu é particularmente sólido, bom e nunca erra. Bom, Lacan, no Seminário 20, mais ainda, coloca que no masculino, no lugar do vazio inaugurado pela castração, há a presença do objeto A. Por que eu estou colocando aqui no masculino e não homem? Aí? Porque para a psicanálise, vamos dizer assim, o homem e a mulher estão muito além da anatomia, né? Estão o masculino e o feminino em uma posição, em um modo de gozo em relação aos significantes, ok? Bom, então no masculino, como eu coloquei aí, no lugar do vazio inaugurado pela castração, há a presença do objeto pequeno a. E esse objeto pequeno a é o acesso não ao gozo, mas ao outro. Então, para o Lacan, quando um homem deseja a mulher, ele deseja pela ótica da fantasia. E ao desejar por sua fantasia, ele não aborda a mulher, ele aborda, vamos dizer assim, a sua própria fantasia. Ele tem uma relação com o seu próprio narcisismo. Então, para haver um encontro amoroso aí, no caso do masculino, só é possível acessar o corpo da mulher mediante aí a castração. Quer dizer, se colocar nessa dimensão da falta e acessar uma condição feminina aí, né? Bom, refletindo novamente, voltando ao conto, a personagem ri. Pensa que comia, dormia e vivia caindo, tal como um homem não capturado pela gravidade. Decide procurar um lugar onde ficar e, percebendo um homem gordo a olhá-la, pensa em lhe dizer: meu filho, está chovendo. Não. Meu filho, eu era uma mulher casada e sou agora uma mulher. Para o Lacan, além do gozo masculino, há outra forma de acessar o outro, que não passa pela negativização do falo, pela castração. É pela via do feminino, uma via mais verdadeira e mais real. A mulher não falta nada, né? Uma vez que ela não passa aí por essa via da castração, a mulher enquanto feminino, né? Lembrando. Mas isso não faz com que ela não tenha que passar por seu enfrentamento das possibilidades infinitas e indeterminadas do desejo. Para além do falo, ao gozo do corpo do outro. Então, uma questão fundamental para a mulher, para o feminino, seria uma relação com o amor, né? Algo, vamos dizer assim, fundamental a ser colocado em uma análise, né? Uma relação com o amor. Porque essa relação com o amor pode levá-la
está numa condição de limitação, né? E de infinitude mesmo em relação a essa demanda do outro, né? Bom, interessante que o Lacan coloca também que nesse gozo feminino, que ele passa por uma lógica da fala, mas ao mesmo tempo alguma coisa escapa ao discurso, no sentido de que alguma coisa não passa pela significação, ok? Então, quando ele acontece como acontecimento de corpo. Voltando ao conto, ela não quer retornar. Fora do lar, Elvira experiencia a angústia ao observar as águas do mar, a verdade de sua intimidade, um sinal de um vazio irredutível à significação fálica casada. Agora ela é uma mulher. Mas não é porque a mulher é não toda, na função fálica, que não pode estar nela de todo. Quer dizer, não é porque a mulher não precisa passar pela castração que ela não tem acesso à função fálica. Porque, como diz Dominique Miller aí, as mulheres não têm o pênis, mas o falo, a gente não pode reduzi-lo a um órgão, né? Ele representa, o falo, o papel de significante. Então, quer dizer, ele tem o papel de aparência, de véu, de semblante. Então é justamente por isso que a solução fálica é acessível ao feminino, que inclusive pode imaginar ter o falo ou ser o falo. É no nível da mascarada aí, ó, que Juan Riviere, né, pensa aí, que as mulheres jogam com o falo através das vestimentas corporais, da maternidade e posturas da atividade social, como a de uma mulher casada. No conto de Clarice Lispector, a gente vê que há uma relação ali de tensão em relação a esse significante casada, né? E, inclusive sair fora um pouco desse significante aí, a coloca numa posição de angústia, de determinação, né? De limitação em relação às águas do mar, etc., né? No começo, vamos pensar um pouquinho aqui na ótica do acontecimento de corpo, voltando ao conto. No começo ela sentiu apenas mal-estar e calor. Depois, qualquer coisa dentro dela começou a crescer, até que estraçalhou a roupa do corpo. Saindo do lar, ela experimenta no corpo um encontro com sua própria alteridade. Isso é o modo de leitura. A queda do semblante fálico casada a leva a um processo de desidentificação e estranhamento, uma renovação. Após esse processo, sente um vento fresco, veste-se, junta o dinheiro que havia pela casa e parte. Há 12 anos não sentia fome. Entra em um restaurante, sente encanto nos sabores dos alimentos e no quarto de hotel com ar estrangeiro. Ao anoitecer, dormirá. E quando amanhecer, se preparará para a viagem. Seu navio parte à tarde. O mar está tranquilo, quase sem ondas. O navio se afasta. Mas ela não tem dinheiro para viajar. Os hotéis do Rio são impróprios para uma senhora desacompanhada e poderia encontrar um conhecido do marido, prejudicando-lhe os negócios. Mentira. A verdade, 12 anos pesados como quilos de chumbo, a fazem voltar para casa. Ela entra em casa, seu marido a recebe indiferentemente, ela está sem fome, toma um copo de leite, fica com os olhos abertos durante algum tempo, enxuga as lágrimas e sente o luar cobri-la lentamente. Dentro do navio da noite, o vazio se afasta cada vez mais. Bom, a gente pode aí imaginar, né? Vamos dizer assim, uma vez que é uma obra de ficção, né? Isso se esse retorno do personagem para a frieza do lar não seria um modo de não saber fazer com aquilo que ela experimenta no corpo, né? Aquilo do gozo feminino, aquilo que acontece no corpo dela quando vamos dizer assim, esse significante ali, casada, sai fora, né? Como eu coloquei, isso aqui é uma leitura, não temos a pretensão de desvendar a obra,
mas de, né, de fazer um diálogo. Bom, então é isso. Eu acho que por hoje é só, e vamos aí, acompanhe os próximos aí, as próximas edições de Lacaniano. Eu acho que eu vou continuar nessa veia literária aí, mas agora pensando num poema aí de Hilda Hilst. É nóis, tchau, tchau, gente.